Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milene Manfrinato e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Ciências Sociais e Economia Política. Disciplina essa que faz parte da sua matriz curricular e que você precisa cursá-la e ter aprovação para que vocês consigam finalizar aí todas as disciplinas necessárias para a sua formação acadêmica e para que você consiga ser um bacharel em Direito, mas claro que vocês também vão ser advogados, porque se tudo correr bem e vocês forem dedicados à aprovação na OAB, ela é certa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre as teorias de Augusto Comte, mais precisamente sobre o positivismo, que é uma criação de Augusto Comte, mas também a formação da sociologia. E antes da gente entender o que é o positivismo, entender quais foram as teorias que Augusto Comte criou para colaborar com a sociologia, nós precisamos entender como se deu a formação da sociologia. E vocês vão perceber que a sociologia, ela vai ter aí várias influências, e entre uma dessas influências nós vamos ter o Renascimento, depois por consequência de todas as transformações na sociedade, o capitalismo ele entra em jogo e traz também algumas modificações para a sociologia, mas o que é importante nós entendermos para o nascimento da sociologia é as revoluções, as grandes revoluções que nós tivemos, como, por exemplo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, mas também a gente precisa entender o Iluminismo. Então, como primeiro evento que influenciou para o surgimento da sociologia, nós vamos ter o Iluminismo, que era uma nova concepção intelectual e política, e fazia com que trouxe as ideias de humanidade no entendimento da evolução moral e social que estavam ligados, né, com a evolução intelectual. Então, o iluminismo, que veio disseminando essa igualdade entre as pessoas, entre os cidadãos do contexto social, é a primeira influência para o surgimento da sociologia. Mas depois disso, nós tivemos grandes revoluções, como, por exemplo, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. São revoluções americanas que quase a gente não ouve falar sobre ela, a gente acaba estudando mais sobre a Revolução Francesa, certo? São grandes revoluções que influenciaram para o contexto do surgimento da sociologia. Mas antes da gente falar sobre a Revolução Francesa, propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, que foi uma revolução que trouxe muito impactos para a sociedade e fez com que nós chegássemos hoje nessa sociedade totalmente voltada para o uso da inteligência, o uso da tecnologia para desenvolvimento dos cidadãos e das atividades que esses cidadãos eles praticam em sociedade. Então, o que é necessário vocês compreenderem? Vocês precisam compreender que quando a gente fala de revolução industrial, nós estamos falando de pessoas que viviam teoricamente em um regime voltado para a burguesia. Então, imagina a situação que nós tínhamos reis e rainhas, e tinha os súditos, e tinha toda a população que trabalhava em prol dessa burguesia. E como que era o trabalho nesse período? Nós tínhamos pessoas que plantavam, tinham pessoas que criavam os animais, e eles iam e trocavam as suas sementes, trocavam os seus animais, a moeda de troca, o trabalho era um trabalho forçal e manual ao mesmo tempo em relação a colheita, o plantio e a colheita e a criação dos animais que faziam parte aí da sua sobrevivência até para questões e fins alimentares. Com a Revolução Industrial, essa lógica de trabalhar apenas no campo, criando e plantando, mudou. As pessoas elas viram que elas podiam ir para cidades e elas podiam se encaixar dentro de contextos de indústrias e trazer novas perspectivas para o crescimento dessa sociedade. Isso tudo foi formado em virtude da necessidade de mudança de pensamentos daquelas próprias pessoas. Então imagina que na Revolução Industrial nós temos a migração das pessoas do campo para esses serviços mais simples e menos complexo, agora para as cidades, participando de uma vida industrial
uma vida de implantação de tecnologias e criação de novos produtos que iriam ser colocados no mercado de trabalho. Então, essa migração desse pensamento das pessoas que se encontravam no campo agora para pessoas que estão indo para a cidade para trabalhar dentro das indústrias, houve um impacto significativo na sociedade. A sociedade ela mudou a forma de se comportar, de se comprometer e o comportamento dessas pessoas, tanto em relação à burguesia, tanto em relação ao seu contexto familiar. E isso, obviamente, a sociologia queria entender e queria tentar explicar quais foram os fenômenos que proporcionaram toda essa mudança e quebra de paradigmas no pensamento social. Então, por isso que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, perdão, ela vai influenciar, sim, para o surgimento da sociologia. Mas nós também tivemos a Revolução Francesa. E quando a gente fala em Revolução Francesa, nós podemos falar de uma forma mais genérica, para ficar mais fácil a compreensão, de pessoas que estavam totalmente insatisfeitas com a burguesia, com o período monárquico, no qual elas não queriam mais apenas trabalhar para satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação, de moradia e ficar abastecendo os cofres públicos da burguesia. Agora, essas pessoas, elas viam que elas podiam sim trabalhar para manter as suas necessidades básicas, mas também para conseguir adquirir bens e que fizessem, né, com que eles conseguissem mudar de vida e não ficar mais só sustentando a barriga dessa burguesia que era quem explorava os proletariados, né? Certo? Então, essas duas revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ela veio trazendo mudanças no comportamento social que refletiram aí para o surgimento da sociologia. Outra coisa importante que vocês precisam conhecer e saber é que antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um posicionamento por parte da burguesia para manter o controle social dessas pessoas que eram submissas por meio da religião. Então, tudo era justificado no poder divino, numa divindade, na vontade de Deus. Então, as pessoas acabavam se submetendo a situações peculiares, que às vezes elas não gostariam de estar submetidas, mas porque elas acreditavam que estavam cumprindo a vontade divina, a vontade de Deus. E com esse pensamento, a burguesia fazia o controle social dessas pessoas. Então, a Revolução Francesa, ela vem quebrando esse paradigma. As pessoas agora, elas veem que elas podem se mudar de vida sem estar ferindo a vontade de Deus, como, por exemplo, dessa divindade no qual eles eram submetidos. E isso trouxe preocupação para a burguesia, porque agora as pessoas, elas viam que elas não precisavam mais ficar servindo essa burguesia. Elas podiam procurar uma política laica que não justificava os seus atos por meio da religião e, por consequência, estaria, de certa forma, livres também, não só para ficar trazendo benefícios para o governo, mas também benefícios para o seu desenvolvimento pessoal, certo? Então, essas duas revoluções são as revoluções mais significativas aí para o surgimento da sociologia, além do próprio iluminismo. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar os slides para vocês estudarem, tá bom? E Augusto Comte, então, antes da gente falar propriamente sobre o Auguste Comte, essa frase aqui ela é bem interessante. Diz assim, ó, diante de tantas mudanças que tornaram a vida nas cidades mais complexas, era necessário estabelecer uma forma de entender a nova Europa. Por quê? Porque essas grandes revoluções, elas tiveram as suas origens e as consequências maiores para a Europa, certo? Então, estabelecer uma forma de entender essa nova Europa mais desenvolvida em certos aspectos e problemáticas em outro. Ou seja, quando a gente fala em uma revolução industrial e numa revolução francesa, consequentemente, a gente está falando numa quebra de pensamento. As pessoas, elas conseguiram sair de uma Europa problemática, que elas ficavam submissas apenas à burguesia, não viam uma expectativa de vida, de melhorias para suas famílias, e agora elas se veem num ambiente que sim, elas vão continuar tendo que colaborar com o governo, assim como nós colaboramos, mas a gente também pode conseguir bens para o nosso proveito e desenvolvimento pessoal e familiar, certo? Mas isso também gera problemas.
Agora os problemas, eles são outros, de uma outra esfera. E isso despertou o olhar da sociologia em querer entender esses problemas, estudar esses problemas e criar teorias para entender toda essa complexibilidade dessa nova sociedade. E aí surge Augusto Comte. Trouxe aqui para vocês o nome dele, não é um nome curto, certo? E vocês vão ver que ele formulou a doutrina do positivismo, que é uma doutrina que traz para nós grandes reflexos no nosso Estado democrático de direito ainda hoje. Por quê? Porque o positivismo, nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente na aula, ele tem a ideia de positivar. E o que é positivar, professor? É quando eu tenho normas, regras, ditados que fazem com que a sociedade precisa cumprir e que a sociedade sabe que essas normas estão positivadas, estão escritas. Então, nós não temos uma Constituição Federal positivada, ou seja, nós temos uma lei maior que domina toda a nossa soberania, nosso Estado democrático de direito, mas essa lei, ela não foi proferida apenas de palavras pelo presidente da República ou por qualquer outra pessoa. Ela foi uma lei positivada pelo poder originário e que faz com que nós, cidadãos e os políticos, eles possam ir lá consultar e conseguirem visualizar realmente o que está escrito ali, o que os artigos, quais são os nossos direitos, os nossos deveres como cidadãos e também para os políticos que vêm aí administrando, exercendo a função de administrar a nossa sociedade. Mas além dessa teoria do positivismo, ele vem criando, Augusto Comte, ele cria a lei dos 3 estados. E nessa lei dos 3 estados, prestem atenção porque na prova, muito provavelmente, vocês vão precisar se lembrar da lei dos 3 estados, que é uma criação de Augusto Comte. E nessa lei dos 3 estados, ele diz que a sociedade ela passou por 3 estados ou 3 estágios de desenvolvimento, até a gente chegar no nosso atual desenvolvimento, que seria o estado positivo. Mas até a gente chegar nesse estado positivo, a gente esteve num primeiro estado, que era o estado teológico, que dizia o quê? Que nós, cidadãos, estávamos vivendo em uma sociedade, mas nós acreditávamos que tudo era justificado por meio do teológico ou da teologia. E quando a gente está falando isso, a gente está falando que tudo é justificado por meio da religião, ou seja, por meio das entidades sobrenaturais. A vontade das entidades sobrenaturais é quem regia as regras do jogo, ou seja, o que nós podíamos e o que nós não podíamos fazer na sociedade. Augusto Comte, ele fala, não, a sociedade ela se desenvolveu, as pessoas agora não estão mais só se justificando e aceitando o que o governo vem falando para nós com base na religião. E ele diz que nós migramos desse primeiro estágio teológico e nós passamos para o estado metafísico ou abstrato, que é quando nós começamos a utilizar o raciocínio para justificar as condutas sociais por meio de uma lógica, mas ainda assim a gente tem base na religião. Então, por isso que é metafísico ou abstrato. É aquela que eu acredito que a gente precisa ter um raciocínio e pensar de forma lógica, mas eu ainda tenho a influência da religião. E ele fala que passamos do teológico para esse meio termo e fomos para o metafísico. Mas hoje nós nos encontramos no terceiro estágio, que é o estágio positivo, que é o quê? A última e definitiva etapa. E vou ler para vocês aqui, ó. Não já se buscava mais o porquê das coisas, porém o como as coisas aconteciam. A imaginação vira subordinada à observação e busca-se somente o visível e concreto. Ou seja, agora, para nós, cidadãos que estamos numa sociedade evoluída e com várias tecnologias, nós não estamos mais buscando justificar os problemas sociais e as mudanças sociais na religião, no sobrenatural. Agora a gente está justificando por meio da ciência, e quando nós nos deparamos com um problema social, nós vamos buscar alternativas dentro da ciência para conseguir resolver ou diminuir os danos desse problema social. E não apenas, ok, estamos em um problema social, vamos acreditar que é a vontade de um poder soberano,
uma divindade e não temos o que fazer. Não, pelo contrário, Augusto Comte ele vem dizendo que agora a gente precisa sim buscar soluções para resolver esses problemas sociais e não ficar acreditando que tudo era pautado na religião. Eu trouxe aqui para vocês 2 questões e a gente vai responder junto porque vai ajudar vocês a entenderem o conteúdo. E a primeira questão aqui, depois de todo esse contexto que eu trouxe para vocês, o surgimento da sociologia por meio da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e as teorias dos 3 estados de Augusto Comte, vamos lá. A primeira pergunta diz assim, sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for correto. Letra A. A consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. Então tá dizendo assim, olha, tivemos revolução industrial, pessoal saiu do campo, se concentrou no ambiente urbano e diante disso nós tivemos o quê? O surgimento de novos problemas. E essa migração das pessoas do campo para a cidade constitui um laboratório para quem? Para os sociólogos estudar essas mudanças, esses contextos sociais. Verdade essa questão, essa alternativa? Não sei, vocês que vão me dizer. Letra B. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para as cidades gerou uma série de problemas modernos que passaram a demandar investigações visando a sua resolução ou minimização. Ou seja, a grande migração de contingentes populacionais do campo para a cidade, as pessoas saíram do campo para a cidade, gerou sérios problemas modernos? Eram problemas modernos? Fica aí a dúvida. Letra C. Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilhar uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista. Vocês vão ver que existem algumas críticas ao modelo capitalista para a sociologia. Então, eu acredito que essa letra C ela tá meio suspeita. E a gente nem falou de capitalismo por enquanto, certo? Letra D. Os conflitos entre o capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram tema de pesquisa dos percussores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. Então, está dizendo aqui que a sociologia ela se preocupou com os conflitos entre o capital e o trabalho, ou seja, entre os donos das fábricas e o trabalhador, em virtude da concentração de grandes trabalhadores nas fábricas. Foi isso que a gente viu até agora? A gente falou de conflitos desses operadores, ou seja, desses trabalhadores que foram trabalhar nas fábricas e seus patrões? Por enquanto a gente não falou disso, então essa questão é meio suspeita, essa alternativa. E a letra E diz assim, a necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e produtivos. Vocês acham que a migração das pessoas do campo para as grandes fábricas fez com que os patrões contratassem sociólogos para analisar o contexto social? Gente, essa questão tá meio bem suspeita, né? Essa alternativa aí. Vamos para a segunda questão. Ela diz assim, o autor considerado pai da sociologia, Augusto Comte, acreditava que a nova ciência das sociedades deveria igualar-se às demais ciências da natureza, que se pautavam pelos fenômenos observáveis e mensuráveis, para que assim fosse possível aprender as regras gerais que regem o mundo social do indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de o que o Augusto Comte criou? Qual teoria ele criou para a observação da sociologia, das mudanças sociais, com base no raciocínio e não mais pensando na religião como justificativa dos problemas sociais? Foi o iluminismo? Ele criou o iluminismo? Não, o iluminismo ele influenciou o surgimento da sociologia e só depois do surgimento da sociologia que nós tivemos Augusto Comte. Foi o darwinismo? Não, o darwinismo está relacionado aí com a evolução das espécies, não tem nada a ver com Augusto Comte. Foi o dadaísmo? Pelo contrário, não tem nada a ver com o dadaísmo.
Foi o positivismo? Sim, foi o positivismo. Então, essa perspectiva ideológica criada aí para observar a sociedade é o positivismo. Então, vamos para as alternativas corretas. Letra A e letra D. Na 2 é a letra D, positivismo, e vamos voltar aqui na primeira questão, que é a letra A. Então, a consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu a uma grande concentração da população no ambiente urbano. Verdade. Revolução Industrial, construção de indústrias, o povo saiu do campo e foi para as indústrias, o qual acabou se constituindo um laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. Exatamente, a migração do povo para o campo fez com que tivessem novos problemas sociais e se tornou aí um campo de observação dos sociólogos para estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava, certo? Mas além disso, nós temos o pensamento positivismo de Augusto Comte estampado na nossa bandeira nacional. Vocês já viram ali no meio da bandeira nacional o que está escrito? Ordem e progresso. E essa frase de ordem e progresso é uma frase oriunda do pensamento positivista de Augusto Comte, que veio trazendo influência para o pensamento republicano aqui no Brasil e que está estampado lá na nossa bandeira nacional. E o que significa essa ordem e progresso que está relacionado com o positivismo? Significa o quê? Que se eu tenho leis positivadas que são escritas, eu consigo manter a ordem e, consequentemente, quando eu mantenho a ordem, obviamente que eu vou ter um progresso dessa sociedade. Uma sociedade desorganizada, sem ordem, ela tem progresso? Não tem progresso, certo? Então, o positivismo vem dizendo, olha, quando eu estou positivando, quando eu estou olhando para a sociedade de uma forma racional, sem ficar justificando as minhas condutas na religião, eu consigo fazer com que eu entenda os problemas sociais e eu entendendo esses problemas sociais, eu vou conseguir ter ordem e, por consequência, eu vou ter progresso dentro dessa sociedade. Então, a doutrina positivista preconiza a realização dos ideais republicanos, ou seja, a busca e a manutenção de condições sociais básicas, respeito aos seres humanos, salários dignos e o melhoramento do país em termos materiais e intelectuais. Tudo isso para que a gente tenha ordem e progresso, certo? Para vocês... Trouxe aqui uma curiosidade para vocês, no artigo 13 da Constituição diz assim, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E no parágrafo 1º diz assim, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Então aqui, só para vocês, de curiosidade, vocês viram que ordem e progresso está estampado na nossa bandeira nacional e a bandeira nacional ela faz parte de um símbolo da República Federativa do Brasil, ou seja, é algo protegido que tem importância para a nossa democracia. E depois disso, a gente vem falando sobre alguns contextos de desigualdades sociais que fazem parte aí da nossa realidade atual hoje, que está relacionado com o rendimento mensal dos trabalhadores. Vocês vão ver que por algumas pesquisas, e depois eu vou disponibilizar para vocês os artigos, nós temos aí uma discrepância entre salários de mulheres e salários de homens, entre salários de pessoas com pós-graduação, sem pós-graduação, pessoas que possuem apenas o ensino médio ou o ensino fundamental, e hoje nós vemos que grande parte da nossa desigualdade social, ela está relacionada sim com a questão salarial. Por quê? Porque faz com que a gente, por consequência, consiga ter menos poder aquisitivo, e sem poder aquisitivo, muitas vezes a gente não consegue exercer os nossos direitos. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade no qual o Estado também não tem arcabouço para efetivar todos os direitos, porque os direitos, para serem efetivados, eles geram custo, eles geram gasto. Como assim, professora? A Constituição não fala que eu tenho direito à saúde como um direito fundamental? A Constituição não fala que eu tenho direito à moradia como um direito social? O Estado não tem que me dar isso? Sim.
Mas para o Estado efetivar, por exemplo, o direito à saúde, ele precisa gastar dinheiro. Ele precisa contratar médicos, ele precisa comprar medicamentos, ele precisa construir clínicas, hospitais, e tudo isso custa dinheiro. Por isso que, sem dinheiro, muito provavelmente o Estado não consegue efetivar direitos. E, por consequência, quando nós estamos numa sociedade desigual, uma sociedade que nós vamos ter aí aplicação de direitos ou efetivação de direitos apenas para quem tem um poder aquisitivo maior, obviamente nós estamos gerando desigualdades sociais e essas desigualdades sociais vão trazer resultados negativos para o nosso desenvolvimento, certo? Então essa foi a primeira aula da disciplina de Ciências Sociais e Economia Política e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Beijos e até mais!